Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso vocês não me conheçam e sejam novos aqui pelo canal, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho fazer breves resenhas, comentários ou simplesmente registrar as minhas impressões sobre os últimos livros, gibis ou revistas que eu vi ou li. Pois bem, agora eu vou falar sobre o quê? Eu não tenho muito hábito de ler esse tipo de material, assim, mais mal criado, mais grosseiro, mas eu me sinto muito atraído por esses trabalhos de artistas que vamos chamar de undergrounds. Esse é um gibi que foi produzido ali entre os anos de 1978 e meados dos anos 80 e foi compilado aqui novamente pela Comic Zone, acho que de 78 a são revistas que foram produzidas entre 1978 e 1996. Não sei se todas as edições que são compiladas aqui nesse volume já foram publicadas anteriormente aqui no Brasil. Eu sei que algumas sim, pela finada revista Animal, mas enfim, né? Ela está de volta. O nome é simplesmente Hans ou Hans Cherokee, que eu vou mostrar para vocês. Assim, antes, eu não tinha muito interesse pelos gibis que eram publicadas pela editora Comic Zone. Mas eu comprei um, comprei dois, comprei três. Daqui a pouco vou preencher um desses nichos aqui só com títulos da Comic Zone, porque eles são surpreendentes. Eu gosto muito do catálogo deles. Nenhum dos livros deles que eu comprei eu me arrependi. São de fato obras espetaculares. Mas eu ainda fico com um pouco de receio. Compro, não compro. Principalmente porque eu gosto de uma arte que seja mais realista. Em especial quando é uma arte pintada, que lembra um quadro de artes plásticas, né? E não é o caso de todos os gibis que são produzidos pela Comic Zone, justamente porque ele procura dar vazão a artistas e obras que poderiam ser enquadradas no underground, né? São títulos, como eu disse, em traços mais mal criados. Então eu vou mostrar para vocês o Hans, ou Hans Cherokee, né? É um livro também gigantesco, descomunal, vou até botar assim, que até combina. Assim. Tem esse androide, psicopata, pedófilo, entre aspas, gritando desesperadamente. Mostrar aqui a contracapa. Não, é um livro muito bonito. Eu tenho alguns títulos aqui da Comic Zone, mas eu me atrevo a dizer que talvez não. Dos que eu tenho aqui, esse é o mais bonito. E as outras editoras aí estão comendo poeira. A Comic Zone vem se superando a cada título. E, assim, começaram lançando ali 2 gibis por semestre e começam a aumentar. E produzindo revistas de alta qualidade, títulos que não têm espaço entre as editoras, devido ao caráter mesmo anárquico e contestador do que eles produzem. Se você for um desses reacionários, conservadores, ditos de direita, cristãos, passe longe da Comic Zone para não perder o pouco cabelo que vocês ainda tenham, porque a Comic Zone faz questão de publicar títulos que sejam de fato contestadores. E desses, eu acho que o que é mais visceral, mais virulento, mais imoral é o Hans. Aí eu vou até ler o texto que está no verso do livro, né? Ninguém escapa da fúria de Hans. É precursora do movimento cyberpunk, subversiva, erótica e ultraviolenta, a série cult dos anos 80 que revolucionou a nona arte está de volta. Ela conta com 2 textos introdutórios. Um é do Alexandre Links, que ele tem um canal no YouTube também, é professor universitário, e um outro que é uma reedição de um prefácio que já havia saído no próprio Hans, quando ela foi publicada há, sei lá, uns 20 anos atrás, que é o do Rogério de Campos, que eu não sei se aqui foi publicado o mesmo texto ou se ele fez alguma pequena revisão. Aí, esse volume aqui do Hans, ele também veio com, como é que se diz? Com um adesivo que você pode colocar aí na capa do seu caderno. Eu gostei porque aqui, pelo menos no vídeo, dá a impressão que realmente você pode aqui substituir pela sua cabeça.
que esse androide psicopata e pedófilo. Tem um trecho aqui que eu vou ler, porque pelo que deu para mim, porque o Rogério de Campos, ele fez uma introdução aqui, um texto introdutório gigante, deu mais 6 laudas, é quase não, é um artigo impecável. E tem ilustrações que são bem assim, paradigmáticas, né, dos autores. Ele contextualiza o Ranks no ambiente das revoltas e das manifestações estudantis na Itália, ainda fascista, de 1977, meados ali de 77, né, de que era, na verdade, um refluxo dos movimentos e das rebeliões ali de maio de 68. E, repetindo, a Itália ainda tinha um governo de tendência fascista, né? Nem vou dizer fascista, que não estava muito longe do que nós tivemos aqui no Brasil até alguns meses atrás. Então, assim, dependendo do posicionamento político de vocês, mudem rapidamente, porque a gente precisa extirpar essas influências reiteradas ao fascismo que alguns políticos brasileiros contemporâneos tentam trazer à tona, porque assim, é como diz o Woody Allen, não existe manifestação pacífica contra nazista ou fascista, tem que jogar pedra mesmo, tem que escorraçar essa galera, e a gente não pode permitir que determinados discursos mais virulentos e, como é que posso dizer, excludentes voltem ou venham à tona na nossa sociedade. Essa galera tem que voltar para o esgoto, que é o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E o Ranks, ele é produzido nesse contexto, meio que num ambiente, no cenário no qual, devido a mudanças na política educacional italiana, conduziu a classe universitária, entre aspas, a se rebelar contra as políticas públicas dele relacionadas à educação especial e ao ensino superior. Aí tem um trecho aqui que eu vou ler que eu achei bem curioso, do texto do Roberto de Campos, que era o seguinte: o movimento de 1977 sabe que é dever zombar do Estado, do capitalismo, da família, da tradição, dos partidos burgueses, do próprio Partido Comunista e do movimento. O livre pensamento precisa ser realmente livre. Ele coloca entre aspas, nada é sagrado, tudo deve ser dito, dirá depois Raul Vaneigant. É preciso rir até mesmo das instituições conhecidas como arte e alta cultura. O movimento ama a subcultura pop, discute-se de Frank Zappa como se discute Lenin. E daí ele segue. É um texto, como eu disse, não é simplesmente um texto introdutório. O Roberto de Campos, ele escreve, Rogério de Campos escreve um artigo contextualizando o Ranks nesse ambiente contracultural e rebelde dessa juventude italiana de finais dos anos 70 e início dos anos 80, e não só o personagem Ranks, mas também aqueles que estão orbitando ao seu redor fazem uma emulação desse movimento anárquico, quase punk italiano do final dos anos 70 e início dos anos 80, e isso se aprofunda, né? São vários pequenos cadernos. O primeiro ele encontra com a arte e o roteiro do Stefano Tamborini, que eu não conhecia porque eu sou ignorante em relação a que é na arte, aos gibis. Stefano Tamborini. Quando eu estava lendo isso aqui, me lembrou muito a nossa Chiclete com Banana, né? Do Angeli, do Glauco, né? etc., né? Dos anos 80. Certamente foi muito influenciado por isso aqui. Então, as primeiras edições do Rank são em preto e branco. E logo em seguida ela passa a ser colorida. Ele mostra esse cotidiano desses punks, desses jovens rebeldes, de pequenos meliantes ou infratores, e como, entre aspas, eles respondem ao autoritarismo, à exclusão, à segregação e, entre aspas, essa destruição de serviços públicos básicos, etc., que é promovido, ou que era promovido pelo governo italiano, aqui desde finais dos anos 70, 80, até meados dos anos 90. Né? Agora, assim, se você é menor de idade, se você não gosta de histórias muito violentas, com muito palavrão, xingamento, etc., então passe longe
do Hanks, né? Do Hanks Xerox, porque ele definitivamente não é para você. É uma, assim, tem até uma recomendação, né? Tem um informe impróprio para menores de 18 anos. Eu não vou dizer só que ele é inapropriado para menores de 18 anos, não. Ele é inapropriado para você que é conservador, cristão, reacionário, etc. Ou meio que fascistoide, né? Meio que se tornou comum em no Brasil contemporâneo, né? E é extremamente violento, né? Enfim, né? Eu vou mostrar. Ah, e o segundo, ele já conta com o roteiro continua do Stefano Tamborini, mas a arte é de Tanino Liberatore, que é aí o Hanks Xerox, já fica colorido. Que é um trabalho aqui de finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, né, o caderno 2 até 80, 81. Mas é um trabalho impressionante. E o acabamento gráfico que a Comic Zone deu a esse gibi também é impressionante. Para mim, pelo menos dos que eu tenho, é o melhor deles e mal perco assim por esperar pelos próximos trabalhos da Comic Zone, porque realmente virou uma editora de destaque aqui no cenário nacional, apesar do tamanho dela, né? Porque é uma editora minúscula, se você for comparar, sei lá, até com outras editoras de gibi, né? Como a JBC, que aliás recentemente foi meio que comprada, né? Pela Companhia das Letras, tem a LPM, que casualmente também publica um gibi, tradicionalmente ela publicava mais, esse caiu meio que no... Ah, pera, não sei se dá pra mostrar não. E eu tenho que selecionar as páginas que eu estou mostrando, que nem todas são livres, né, digamos assim. Sim, eu gostei muito aqui desse trabalho que eu conheci no Hanks. Li, mas eu já quero ler de novo, ler com mais atenção e fazer novas leituras, que eu sentia falta aqui no mercado editorial brasileiro de nós termos mais trabalhos com um caráter mais subversivo, né? E que levasse o indivíduo a refletir sobre até a condição do Brasil contemporâneo. Porque não é porque o Hanks é italiano e ambientado ali nesse final de século, né? 1920, ou 1977, 81, 96, que ele se torna um trabalho irrelevante, né? E o trabalho ele evolui muito porque muda o desenhista também. Enfim, é um trabalho impactante, acho que merece ser conhecido. Se você não teve a oportunidade de conhecer, de comprar o Hanks e queira conhecer, o faça o quanto antes, que é um gibi impressionante, muito bom. Enfim, né? Vai virar aqui uma das minhas preferidas da coleção e repetindo, além de ser um volume muito bom. Vou botar assim. Então, pessoal, por enquanto é só. Fica aqui a recomendação de leitura do Hanks. Enfim, né? Como dizer, traz elementos do cyberpunk, dessa cultura subversiva, movimentos de ultraviolência, revolucionários, enfim, né? Uma série de referências, como disse, a essa juventude dos anos 70, 80 e início dos anos 90. Enfim, por enquanto é só. Até a próxima leitura, até o próximo vídeo, que será em breve, né?